Acho que passa ou já passou aí por um momento, né, vivendo uma síndrome do impostor ou até mesmo um excesso de perfeccionismo. Acho que tudo isso só acontece pelo momento que a gente vive com tantas ferramentas de IA, agentes, skills. A gente acaba ficando no meio disso tudo, achando que as ideias que a gente tem não são boas o suficiente, ou que a gente está fazendo, alguém já fez melhor ou fez mais rápido, e isso acaba fazendo com que a gente permaneça estagnado no mesmo lugar. E com a ajuda, com muitas conversas, né, eu consegui começar um novo projeto, tirar ele do papel e levar ele até uma versão funcional em produção. E esse é o início de uma série que eu quero começar aí, finalmente, meu Build in Public, demonstrando um pouco mais da minha trajetória, desde as minhas tomadas de decisão para poder criar um software, de como eu organizo as minhas ideias, e criar também um compromisso, né, tanto com vocês que estão assistindo, comigo também durante o desenvolvimento. Acho que isso vai ser bem legal. Se puder deixar o like aí como uma forma de confiança, se vir até o final e não gostar, pode tirar, mas só para poder dar esse reforço aí na motivação. Então bora lá. E esse aqui é o projeto, o Cheetah. Ele nasceu de uma dor, né, que eu já tive em alguns momentos, até conversando com amigos aí no setor de desenvolvimento que também já tiveram, que é como a gente integra, né, e faz o acompanhamento, integração de planilhas, né. Isso acaba, querendo ou não, sendo sempre um impedimento da gente ter que desenvolver algo do zero, alguma automação. Então ele nasce de uma dor até bem simples, né, que é de fato a gente fazer com que essas nossas planilhas tenham uma integração um pouco mais facilitada. E com isso eu criei, né, baseado nas minhas dores, no conhecimento e na minha necessidade, antes disso aqui virar um produto, né, pensando lá na minha POC, né, no meu MVP. Então a ideia de fato é transformar uma planilha numa API, e óbvio que isso com o menor esforço possível, pensando desde o desenvolvedor que já sabe o que ele quer fazer, o que ele quer testar, alguém que esteja ali no início do desenvolvimento, quer testar uma ideia, né, e não quer de fato subir um banco de dados, ou não quer gastar tempo ali fazendo um mock ou qualquer coisa do tipo, ou até de fato quem quer pilotar uma aplicação consumindo inicialmente, né, antes de fazer uma integração mais complexa de infraestrutura, só consumindo os dados direto de uma planilha, quem está construindo um CMS. Então a ideia era construir um produto que atendesse todas essas necessidades. Então, passando aqui na landing page, vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Não tem aqui nada relacionado à monetização, até porque a ideia, né, é de fato construir, validar, entender as dores, né, que eu consigo resolver com o produto, até pegando um feedback aí baseado na utilização. Ainda não está monetizado. Hoje eu tenho 7 usuários ativos, e aí logo na primeira semana, né, fiz um post lá no LinkedIn demonstrando o link e tudo mais. Já estou tendo ali em média quase 1.000 requisições por dia. Imagino que alguém esteja fazendo bastante teste ali, fazendo validações e tudo mais. Mas foi uma descoberta bem legal. Mostrar um pouco aqui da área logada para vocês. Vou logar com o meu usuário. E a ideia aqui é bem simples, né? Como informei, a parte da resolução da dor, que é transformar uma planilha numa API. Aqui eu já tenho uma API criada, né, baseada num teste que eu fiz anteriormente. Então todos os dados, né, desde a concepção, como a gente vai lidar com planilhas, dados pessoais, toda a ideia, toda a arquitetura foi pensando em LGPD desde o princípio. Então a ideia é dar para o usuário o controle completo, então desde do controle da utilização dele dentro da API que ele for fazer a criação, a parte do playground, né? Então ele consegue testar aqui antes de fazer uma integração. Ele tem também a documentação completa aqui para poder fazer integração com várias linguagens separadas, a documentação está certinha, todas elas foram validadas. E autonomia, né, tanto para poder fazer a conferência da lista de ordenação, qual o índice ele quer na planilha, e assim como respeitando, né, todas as normas da LGPD, ele pode excluir tanto os dados, planilha, API a qualquer momento que ele quiser. Como eu ainda não fiz a parte da monetização, então eu tentei criar uma estrutura gratuita que não me gerasse risco pensando em infraestrutura, mas que também fosse possível que quem criasse a conta, conseguisse testar e tudo mais. Coloquei uns limites mais generosos, né, tá com 2.000 requisições por dia, tem o rate limit por minuto também, que eu consigo configurar para o usuário, mas também todos os meus amigos que testaram ali pediram mais limite lá, eu deixei infinito realmente para poder fazer essa validação. E ainda tem alguns pontos para fazer. Eu acho que eu comecei o Build Public um pouco atrasado, né, acabei fazendo muito mais coisa, queria ter começado desde o início, desde o primeiro commit, e a estar criando conteúdo sobre isso, mas eu acho que eu não consegui controlar a ansiedade, então acabei fazendo muita coisa antes. Ainda tem uns pontos para poder fazer,
fazer a implantação, algumas dores que eu senti durante o desenvolvimento, como validação de esquema e pensando no usuário mais alto nível. Eu também dividi um pouco mais nos próximos vídeos como eu tomo iniciativa nas minhas decisões de desenvolvimento. Então, eu utilizo, acho que um pouco mais de 3 anos, o Obsidian para tudo. Então, antes do software ter uma cara, ter um front, ter uma funcionalidade, eu acabo criando uma documentação bem estruturada de tudo, porque a nossa cabeça, né, acaba pensando em 1 milhão de coisas, não só quando a gente está aqui, quando a gente está fazendo outras coisas, e fica um caos, né? E escrever, botar tudo na tela, né, fácil ali para poder consultar, isso me ajuda muito durante o desenvolvimento. Então, tudo que eu quiser saber do meu produto hoje, eu tenho tudo listado aqui de cabo a rabo, de como eu pensei, como eu fiz a validação, o refinamento, o que tem pronto, o que não tem pronto. Eu gosto muito do Obsidian para isso, consigo ter uma visualização bem macro e micro se eu precisar de alguma funcionalidade. E a minha visão de arquitetura também, de como eu pensei, né, como lidar com dados públicos. Eu já trabalho com desenvolvimento um pouco mais de 10 anos, trabalho e já trabalhei em produtos financeiros, então essa importância da segurança em primeiro lugar é muito importante, ainda mais a gente está na era do Vibe Code, isso eu acho que é um ponto muito importante, né? A gente conhecer os fundamentos, conhecer muito sobre segurança, porque a gente cria, a gente está aqui no feeling, na agitação, na ansiedade, mas a gente tem que pensar do outro lado, a gente está trazendo dados de pessoas de verdade para o nosso sistema, então a gente tem que ter responsabilidade, por mais que no Brasil ainda tem uns belzinhos de LGPD que ninguém está sendo punido, né, no geral, mas é bom a gente ter essa responsabilidade. Isso aqui é um ponto importante, acho que para poder levar para qualquer desenvolvimento, seja no seu produto, no seu trabalho, que seja algo bem positivo, né? A gente tomar cuidado com todos os pontos. Eu dividi isso aqui lá no LinkedIn alguns dias. Vou deixar o link do meu perfil também aqui embaixo, se quiser dar uma olhada, bater um papo lá também, a gente trocar um pouco de ideia. Mas a ideia desse primeiro vídeo era muito mais uma apresentação, muito mais para poder tirar um pouco da empolgação, né? Para a gente pegar os próximos passos. Pensei nos próximos vídeos falar um pouco mais sobre arquitetura, sobre tomada de decisões, os gaps que eu já identifiquei na minha aplicação com utilização de usuários reais e como eu vou contornar um pouco melhor isso. Estou trabalhando com exportação de documentação para poder levar para o Postman, para o Insomnia, ou que seja de forma facilitada. Exportação dos dados, né? Você importa uma planilha para dentro do sistema, você pode fazer edições para ela e depois você quer exportar. A conexão com o Google Sheets foi uma frustração, quase me fez parar isso aqui. O Google não libera alguns scopes para o desenvolvimento, por mais que você garanta a segurança, ele não libera, então isso foi um desafio de produto que eu também tive. Então a ideia foi essa. Espero que tenham gostado aí, tenham curtido. Vai ser um prazer ter vocês aqui comigo durante o desenvolvimento, acompanhamento aí do dia a dia. E tamo junto. Valeu!